Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, queria fazer um agradecimento muito especial. Hoje não vai ter pedido de inscrito, de seguidor, de apoio-se, de nada. Antes de tudo, queria fazer um agradecimento muito especial a todo mundo que compartilhou, que deu like, que ajudou de qualquer forma na viagem de Brasília. Foi realmente muito desafiador. Foi uma semana muito longa, de muito trabalho, de muita edição, de muitas horas tentando entender espanhol. E assim, cara, foi uma semana muito boa que deu um ânimo muito grande para continuar fazendo tudo que eu tô fazendo por aqui. Então eu queria agradecer todo mundo que ajudou de alguma forma, né? Seja a galera do Apoia-se, seja a galera da Kickball que me ajudou financeiramente a estar lá. Inclusive, queria agradecer eles aqui publicamente pela ajuda. E assim, a todo mundo, né? Todo mundo e principalmente a galera da casa do FABR, né? Vitor de Salão Val, Chiarini e o Richard, né? Foi realmente um clima muito bom e muito fácil de conviver, né? Nós quatro ficamos a semana inteira lá trabalhando, se ajudando, discutindo formas de um ajudar o outro e tudo que a gente poderia fazer, né? Até porque a gente fez muita coisa junto, né? Até de rotina, né, para poder todo mundo fazer o máximo de conteúdo possível. Então eu queria, antes de tudo, só agradecer. Bom, esse vídeo, eu decidi ele fazer separado do recap da semana, que é sobre a arbitragem do FABR. Né? Eu já tinha pensado em fazer um vídeo sobre isso, já estava até roteirizando. Vi o vídeo do Carlos Ponce, inclusive recomendo para que a galera dê uma olhada. Foi um vídeo que acabou chegando para mim por conta do próprio Cohen, né, que ele publicou sobre o vídeo e eu quis dar uma olhada, né? Ele falou de NFL, falou de FABR. Acho que tem pontos muito legais lá e acho que vale realmente a gente dar uma conferida, né? Um cara que é jogador ou ex-jogador, pelo que eu entendi. E eu queria vir para cá falar um pouco por alguns motivos, né? Primeiro, eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, né? Mais uma vez, existem temas que a gente tem que discutir, coisas que a gente precisa realmente tentar levantar discussões para que a gente possa achar soluções para o futuro. E também porque eu sei que tem muita gente que pode pegar o vídeo dos 5 perguntas em 10 minutos que eu falei sobre arbitragem e tudo mais, onde eu falei sobre reciclagem, falei sobre outros fatores, né? Então, eu queria trazer aqui esse vídeo especificamente para falar sobre a arbitragem dessa semana. Né? Tivemos 2 casos, né, que deram uma repercussão um pouco maior, né? Um aqui na final da Pick Six Cup e o maior que foi na semifinal do Brasileirão, né, no jogo entre Galo e RFA. Sobre o jogo da Pick Six Cup, é um jogo mais complicado da gente falar do ocorrido, porque a gente não estava lá, né? A transmissão não mostra as ações que a arbitragem teria tomado, segundo o Spartans, né? Então fica realmente um pouco difícil para a gente avaliar, mas antes de tudo, né, se houve uma tentativa de agressão do jogador do Spartans, a arbitragem está errado. Se houve uma atitude do árbitro de empurrar ou de certa forma desrespeitar o jogador, também está igualmente errado, né? As duas partes têm que se respeitar o tempo todo. Então aí nesse caso não teria ninguém certo, né? Teria todo mundo errado numa discussão como essa. Mas esse vídeo, particularmente, eu não espero que esse vídeo agrade nem 100% a arbitragem, nem 100% a galera que quer demonizar o árbitro, né? Porque a minha ideia realmente é tentar trazer alguns pontos e algumas realidades que a galera precisa entender. Primeiro, depois do fatídico lance de 5 downs, né, do Galo e RFA, que acabou se originando numa falta que virou um touchdown na sequência, muita gente falou que o jogo tinha que ser anulado. E, gente, eu espero que vocês entendam que anular um jogo, cara, é praticamente impossível. Eu dei uma boa pesquisada hoje, eu posso estar enganado, mas não existe na história da NFL, por exemplo, ou de nenhuma liga profissional ou liga grande de futebol americano, de jogos que foram anulados por erro de arbitragem. Existem casos em que a arbitragem fez equipes voltarem por algum acontecimento no campo e tudo mais, mas nunca um jogo foi anulado por um erro de arbitragem. Né? Então, para quem pediu a anulação do jogo, galera, é uma coisa totalmente fora da realidade, que não existe caso para que a gente possa construir em cima e nem para ser discutido e dialogado, sabe? Não existe uma base para você tentar criar para esse jogo ser um comparativo ou não. Né? Então, assim, não acontece, né? Nunca aconteceu a nível profissional, nem a nível universitário de grande nível, então no FABR muito menos isso vai acontecer. É uma outra parada que eu, Matheus Ornelas, eu não consigo acreditar. E se um dia isso for comprovado de qualquer forma, gente, é papo de realmente acabar qualquer motivação, que é a narrativa de árbitros comprados, né? Assim, isso pra mim, gente, desculpa, a gente não tá no futebol que é milionário, a gente não tá no esporte que movimenta milhões e milhões de reais.
Nesse caso específico, por mais que o Galo tenha mais grana que muitos times, a gente vê que não é um time milionário, especificamente falando. E assim, é muito difícil você... Eu realmente não quero acreditar que existe um caso de você pagar a arbitragem para que uma coisa dessas aconteça. Até porque quando a gente vê o decorrer do jogo, houveram várias faltas contra o Galo, faltas que deram condições da Rio Futebol Academy ter outras oportunidades, pontuar, né? Então, se a arbitragem estava comprada e tudo mais, um jogo que estava apertado, ela não teria dado essas situações, né? E assim, particularmente, eu ainda acho que existem exageros quando existe uma discussão sobre arbitragem. Eu acho que casos como esse, eles reforçam muito o que eu sempre bato na tecla aqui da importância de filmagem bem feita ou de transmissão bem feita, para que a gente possa pegar esse erro e expor, né? O erro especificamente desse jogo é um erro para mim, cara, que não existe uma defesa. Eu acho que a arbitragem pode tentar conversar, ela pode tentar se ajustar, a achar uma explicação, o que fez todos ali acreditarem que a quarta descida não tinha acontecido, ou o que aconteceu ali na hora para acontecesse uma quinta descida. Mas não é uma falta, não era uma questão de interpretação, não era uma falta, não era nada do tipo. Então foi um erro bizarro da arbitragem, bizarro, 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 que não poderia ter acontecido, independente do jogo ser apertado ou não. E assim, custou o jogo para a RFA? Não sei. Naquele momento o RFA estava ganhando, o Galo foi para o intervalo ganhando, as estratégias podem mudar, a RFA teve outras oportunidades de pontuar e não conseguiu. E assim, o touchdown da RFA tem gente também que levanta o questionamento de ter acontecido uma falta na jogada, que pode ter acontecido, na minha visão ali, parece que aconteceu um holding, então a galera quer ficar tipo, é essa por essa, e fica por isso mesmo, e a gente sabe que não é assim, né? Então, num cenário ideal, a gente não teria nenhum erro, mas a gente não vive no cenário ideal. Nem no cenário ideal do esporte que é a NFL, a gente sobrevive a erros, né? A gente teve erros no final de semana, a gente já teve erro que tirou o time de playoff, né? Eu lembrei muito, acho que foi... Saints e Rams, né, alguns anos atrás, teve uma pass interference muito, acho que ela não foi marcada no caso, né, que foi uma falta pro New Orleans Saints. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que enquanto o fator humano for a decisão, a gente está sujeito a erros e acertos. Isso é um fato, né? Mas, vamos lá. Eu acho que existe campo para que a arbitragem seja melhor? Eu acho que sempre existe campo para que a arbitragem seja melhor. Eu acho que a gente tem que excluir um árbitro quando ele... Excluir do FABR um árbitro quando ele erra? Não. Galera, a realidade do FABR com relação ao número de árbitros é muito melhor do que a galera imagina. Vocês acham que a maioria dos estados tem 1, 2 corpos de árbitro? Por quê? Porque não tem outros caras, não tem outras mulheres para apitar. Então, a gente tem poucos árbitros ao redor do Brasil no FABR. Então, assim, imagina se o cara comete um erro, ok, um erro grave, e o cara é banido do FABR, não pode mais apitar. Cara, a gente vai ficar sem árbitro em meses, porque todo árbitro está sujeito a erro e todo árbitro vai errar. A argumentação de não, porque se erra tem que ser banido e tudo mais. E se a gente aplicasse isso a outras situações, a tipo um jogador que que de forma recorrente seja ejetado por targets. Então a gente tem que tirar esse cara do esporte porque ele recorrentemente está fazendo uma coisa errada. E eu acho que assim, não é tão fácil você tirar alguém simplesmente do meio, né? Exatamente, tanto por falta de opção, tanto porque, mais uma vez, não é uma coisa tão fácil assim, tão preto no branco, 880 para você fazer. Mas eu acho que as reclamações com fundamento, elas são muito válidas, né? Olhando para o estado de São Paulo, por exemplo, onde a gente teve o caso da Pick Six, eu sei por conversar com árbitros da APAEFA que a APAEFA faz internamente, né, a avaliação de todos os jogos que acontecem para questão de faltas, analisar se aconteceu, se não aconteceu e tudo mais. Qual é o meu problema com relação a isso? Eu acho que a PAEFA, que eu falo aqui de São Paulo, e todas as federações, elas têm que começar a ser mais abertas aos times sobre os processos. E assim, eu conversei com alguns árbitros essa semana e tive uma resposta de, mas se a gente fizer um post falando que a gente está tendo reciclagem disso daqui, os comentários vão ser que não adianta nada e tudo mais, tudo mais. Gente, desculpa, mas isso é uma coisa que você tem que fazer. Porque você tem que, de certa forma, mostrar que o trabalho para melhorar está sendo feito. Entendeu? O que eu acho também, né, por exemplo, olhando esse último caso de Galo RFA, da reciclagem, ela é muito mais que necessária, ela acontece e ela tem que também ser mais clara de quando ela está acontecendo e a frequência que ela acontece. E também, eu acho que a gente não pode excluir a arbitragem, mas eu acho que se a gente tiver casos de erros em sequência,
o mesmo árbitro cometendo os mesmos erros, ou casos muito agravantes, como foi essa questão das 5 descidas, que a gente possa, de repente, discutir um cenário onde esse árbitro ele fique um jogo de fora, ou onde ele fique um jogo como um árbitro auxiliar, onde ele realmente ele passe por um processo para entender muito do erro dele, para que ele volte ali 2 jogos depois. Mas, mais uma vez, isso para mim é uma questão de erros gravíssimos ou erros recorrentes em alguma coisa. Eu acho que também os times, eles não sei como isso funciona hoje, né? Acho que é algo que os times podem comentar, os próprios árbitros. Eu acho que os times deveriam ter cada vez mais a oportunidade de conversar com a arbitragem, né, fora do campo. A gente sabe que tem a página da EAFA, né, que tem ali tem as aulas e tudo mais, e tem conteúdo aberto para que a galera tire dúvidas. Inclusive eu vejo muitas vezes treinadores tirando dúvidas, mas eu acho que falta mais das federações de arbitragem, da galera que está mais para esse lado de arbitragem, abrir um pouco mais também as portas, ou os times sentirem que tem mais essa liberdade, né? Eu até anotei essas coisinhas aqui, porque eu não queria deixar de falar. Uma outra questão, a galera pega às vezes muito vídeo para tentar falar sobre revisão ou para levantar a discussão com a arbitragem. Existe uma razão até certo ponto, né? Que primeiro, a revisão em jogo ela nunca aconteceria, né? É uma coisa que também só acontece na NFL e ela acontece na primeira divisão do college football. Não sei nem se ela acontece em todas as conferências do futebol americano universitário. Por quê? Mais uma vez, para que você tenha uma chance honesta de que a revisão possa estar certa, a gente está falando de dúzias e dúzias de câmeras, de ângulos e ângulos diferentes e de proximidades diferentes do campo. Coisa que na FABR, gente, é impossível, né? Tem time que não paga para ter uma câmera para filmar o jogo. Então, como vocês querem que... Ah, não, mas tem jogadas que vão poder ser revisadas. Ok, e as que não puderem? Entendeu? É uma questão de certa forma, você tem que ser justo. Se você for fazer para uma, você tem que fazer para todas. Fora que tomaria muito, muito mais tempo por algo que talvez não tivesse uma visão clara, por algo que realmente a marcação pudesse estar certa no campo e no vídeo ali você pudesse ter uma outra impressão. Mas, mais uma vez, quando isso for exposto, eu acho que árbitros também tem que ter uma resposta talvez um pouco melhor. A conversa com times e jogadores ela pode ser melhor em alguns momentos. Nas partidas, né, eu posso falar que para o São Paulo a grande maioria funciona bem, mas assim, a gente tem casos em que a gente realmente vê que a arbitragem às vezes acaba talvez se excedendo um pouco, ou não tendo tanta paciência para conversar. Isso não é generalizado, eu falo por experiência do que eu vejo, que a maioria dos jogos que eu faço são São Paulo. Inclusive a PAEFA, eu sempre tive uma liberdade muito grande para conversar, até sobre questionar algumas vezes coisas que eu vi em vídeo que eu achei falta, que eu não achei falta. Mas assim, eu acho que a arbitragem também tem que olhar para si, né, e realmente admitir quando erra. Mais uma vez, abrir as portas e deixar claro todos os processos que faz na reciclagem, de ter um processo em aberto com os times que queiram, de repente, conversar um pouco mais. Mais uma vez, eu não sei como isso funciona no Brasil todo, mas eu sei que a PAEFA aqui em São Paulo faz isso e assim, se tiverem outras, deixem nos comentários, que eu acho muito importante que a gente abra essas questões. A arbitragem ela precisa sim ser responsabilizada quando ela erra, mas não entre na ideia de anulação de jogo, não entre na ideia de revisão de vídeo e nem da exclusão de árbitros. Gente, para um árbitro ser expulso, eu realmente vejo um cenário que teria acontecido uma coisa muito fora do normal. E mais uma vez, se a gente for adotar essa questão de não, toda vez que um árbitro comete um erro, ele vai ser excluído, a gente fica sem árbitro no FABR em um mês. Porque, mais uma vez, enquanto o fator humano for quem chamar a jogada, a gente está sujeito a erro. E a gente também está sujeito a ter muito acerto. Eu acho que, mais uma vez, eu acho que existe um exagero, né? Quando a gente pega jogos que são extremamente faltosos, cara, a gente tá vendo muita falta acontecer, né? A gente vê muita coisa acontecer. O jogo de Galo RFA mesmo teve muita falta. E assim, o jogo de Spartans e Taubaté que deu a confusão com a arbitragem também teve muita falta. Então, a minha parte aqui, nesse vídeo, para somar a discussão a gente tem que eliminar alguns mitos, né, do que dá e o que não dá para fazer em aspecto de jogo, mas a gente precisa também que a arbitragem esteja mais disposta a se expor, de uma certa forma, no sentido de realmente mostrar que está fazendo a parte de reciclagem, mostrar que existe um estudo, de certa forma, talvez até apresentar isso para os times num pós-jogo, alguma situação assim, para que os times realmente vejam que estamos trabalhando para melhorar. E mesmo que isso gere talvez uma resposta negativa em rede social e tudo mais, de certa forma é um serviço que eu acho que tem que ser feito, porque você tem que dar um pouco essa satisfação, né, de
de que você está tentando melhorar, sabe? E mais uma vez, eu acho que é uma coisa que tem que ser geral. Eu não acho que é uma coisa que tem que ser só de perfis individuais, uma coisa assim. Eu acho que tem que ser geral de todas as federações de arbitragem, né, de comitês de arbitragem e tudo mais. Porque realmente eu entendo muito a frustração de jogadores. Como ex-jogador eu consigo entender a frustração, mas eu também acho que qualquer coisa que não seja uma frustração é um exagero. Né? Falar de expulsar árbitro, de parar jogo, de árbitro comprado. Gente, desculpa, eu não consigo cair em nada disso. Eu não consigo entender como as pessoas chegam nisso, né? Eu acho que quem entende a realidade da FEBR sabe que todas as opções, elas são, tipo, completamente inviáveis na nossa realidade. Completamente inviáveis na nossa realidade. Mas existe uma responsabilização que pode ser feita, mais uma vez, de repente uma reciclagem que o cara fique, o árbitro ou a árbitra, ele fique ali 1, 2 jogos de fora, né? Que pra mim, por exemplo, é o caso desses árbitros da semifinal. Eu acho que seria um perigo expor eles a uma final depois de ter cometido erros numa semifinal importante. Realmente você dar muita sopa pro azar. Eles podem ir ter um jogo perfeito, mas qualquer errinho, qualquer coisinha que acontecer, a gente vai ter mais burburinho, a gente vai ter mais situação de a galera vai reclamar. E eu particularmente acho que aonde a gente consegue chegar com responsabilização é isso. Erros gravíssimos e que possam ser comprovados via vídeo, em uma reciclagem, e o árbitro ficar 1, 2 jogos de fora, um de sideline ali para ajudar os outros árbitros a entender o processo. Ou em casos recorrentes do mesmo erro. Isso só vai acontecer se a arbitragem tiver realmente dentro de si, né, as federações tiverem esse trabalho, esse cuidado, né, de se estudarem e também de assumirem as suas próprias responsabilidades, né, e realmente, mais uma vez, expor isso um pouco mais abertamente, tentar colocar abertamente para os times e para os jogadores que esse processo está acontecendo, que a arbitragem realmente está escutando todos os jogadores e todo mundo, para que a gente tenha o FABR cada vez melhor e com cada vez menos polêmica, porque vai por mim. Eu realmente acho que 99% das coisas que eu ouvi sobre arbitragem e tudo mais, elas fogem muito da realidade ou são teoria da conspiração. Bom, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Então, estamos a menos de 40 pessoas, ou talvez um pouco mais, para bater os 2.000 aqui no YouTube. Então, se você quiser e se você puder, eu vou pedir para você se inscrever, que vai ajudar pra caramba. Agora temos também a opção de você ser membro aqui no YouTube, a partir de R$ 4,99 por mês, onde você vai ter acesso a conteúdos antecipados. Eu vou ajustar inclusive com o Apoia-se para que sejam os mesmos valores para cá e para o Apoia-se. Ano que vem vai ter algumas mudanças, né, de conteúdo antecipado, conteúdo exclusivo. Então, se você já quiser garantir conteúdos como esse de forma antecipada, é só você entrar lá no Apoia-se ou aqui no YouTube, beleza? Tamo junto e até a próxima!